Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Ao meu lado, Darcy Zangelini Júnior, nosso consultor jurídico tributário, e eu, Gilberto Meira, também consultor jurídico tributário. E hoje, no nosso Momento Consult, nós vamos falar da questão envolvendo a agroindústria, a caracterização e as anotações referentes aí ao custeio e assim por diante. Nós, em dado momento, Darcy, vamos falar de produtor rural. Não há necessariamente semelhança com o que nós vamos falar, mas em dado momento iremos falar aqui acerca das obrigações tributárias que ocorrem na pessoa física e apenas referenciando, como nós costumamos fazer aqui no nosso Momento Consult, para quem nos acompanha, nós publicamos 4 Momentos Consult que têm conexão com o tema, não direta, mas envolve. Então fica aí a dica. O Momento Consult episódio 7, onde nós falamos de fiscalização da Receita Federal para o setor agropecuário, nós estamos falando de agroindústria hoje, Episódio 11, falamos em procedimentos e cuidados no programa de fiscalização piloto dos produtores rurais. No episódio 12, nós abordamos, dessa questão dos crimes tributários. Então, o peso do comentário que vai ser feito hoje tem conexão com o tema. E no episódio 89, nós tratamos de cooperativas. Daí você me pergunta, o que a cooperativa tem a ver com o tema? Ora, as cooperativas agroindustriais têm produtores rurais. E lá vocês vão ver, repetindo, não há conexão com o tema direto, que também se tributa à pessoa física. Mas sem mais alardes e demora, Darcy, o que nós estamos a dizer acerca da agroindústria? A fiscalização, enfim, vem ocorrendo? Quando comentamos num outro programa, Gilberto, que o Programa de Fiscalização da Receita Federal do Brasil para 2024 contemplaria os produtores rurais, pessoas físicas, nós vimos notando aqui um movimento também tendente a fiscalizar não só as físicas, mas também as pessoas jurídicas. Daí, claro, pessoas jurídicas incluídas as agroindústrias. E isso vem trazendo, assim, nós que já atuamos bastante tempo no setor, algumas questões interessantes, assim, sob o ponto de vista de interpretação legal. Porque o produtor rural, pessoa física, e a pessoa jurídica, produtora rural, hoje elas contribuem sobre a folha ou sobre a receita bruta resultante da comercialização da produção. Essas duas pessoas podem exercer esta faculdade, que ela é exercida no início de cada ano. Então, a pessoa faz os cálculos, verifica se o custo decorrente da receita bruta sobre a produção será maior ou menor do que a folha de salários. Ele exerce a opção. A agroindústria, no entanto, ela não tem essa opção. Uma vez caracterizado os requisitos básicos, que é ter produção própria e industrialização, ou produção própria, mais a de terceiros, mais industrialização, o regime é obrigatório de contribuição sobre a receita bruta. E engatando com esse teu comentário, afinal de contas, como é que nós tributamos a pessoa física, as jurídicas e a agroindústria, para separar definitivamente a forma de tributação, já que você está tratando do tema? Gilberto, só reforçando, então, a física pode tributar sobre a folha ou sobre a receita bruta. A pessoa jurídica, produtor rural, idem. Você fala pessoa física que tem funcionários, não é isso? Isso, exatamente. Perfeito. Claro, tem que ser empregadora, obviamente. E a pessoa jurídica, produtora rural, também pode fazer esse exercício, folha ou receita bruta. E a agroindústria, ser caracterizada a produção própria, industrialização própria e de terceiro mais industrialização, somente sobre a receita bruta. E só para reforçar aqueles que nos assistem, você está falando, evidentemente, os tributos e contribuições federais, E nós temos os estaduais. Aqui no Paraná, por exemplo, nós temos a figura da pessoa física, temos a pessoa jurídica, a agropecuária, e temos a agroindústria. E a verdade é a seguinte, se você tem uma empresa, uma PJ, uma pessoa jurídica constituída, obrigatoriamente ela vai ter que ter cadastro no Estado, para efeitos de CMS. Pessoa física é obrigado a ter cadastro? Não. Nós temos o produtor rural sem inscrição e com inscrição. O inscrição aqui é o famoso CADPRO, Cadastro do Produtor Rural, que você faz na prefeitura da sua cidade. Mas qual é a diferença de ter CADPRO ou não ter? O Estado, inteligentemente,
vinculou alguns benefícios, alguns tratamentos tributários de diferimento, isenção, à condição de inscrição. Ou seja, de uma certa forma, formou aí a obrigatoriedade. E um produtor rural pode ter várias fazendas, né? E você pode fazer uma única inscrição. Então, tem detalhes. Fica aqui o alerta que o ICMS trabalha o contexto do conceito objetivo do produto que ele comercializa. Mas quanto ao produtor rural, ser inscrito ou não ser inscrito, isso vai pesar, tá? E aí, Darcy, nós estamos falando em características, né? Essas características aí da agroindústria, de contribuir sobre a receita bruta vinculada à produção própria ou produção mais de terceiro, tem gerado algum embate, alguma discussão? Quem se predispuser a analisar a Lei 8.212, A lei de custeio, né? de custeio da Seguridade Social, não encontrará qualquer indicativo de que a produção própria ela tem que ser superior à de terceiros, quando é o caso da agroindústria, que ela trabalha tanto com produção própria como de terceiros. Aqui é uma questão também basilar, uma premissa: você nunca será uma agroindústria se não tiver produção própria. Isso é uma condição indispensável. Mas você também pode agregar a de terceiros. E por que isso? Porque algumas questões básicas não estão na lei, mas sabe aquela história, Gilberto, que o básico é muito difícil de ser enxergado? A atividade rural tem uma característica intrínseca que é a sazonalidade. Você não pode aproveitar 100% da terra o tempo todo, todos os dias, o ano todo, os 365. E se você tem uma indústria de base montada, por óbvio que no período do vazio da produção, você precisa contar com a matéria-prima de terceiros. E agora alguns fiscais eles têm sustentado que quando você trabalha com produção própria de terceiros, a própria tem que ser predominante em relação a terceiros. Mas, ora, isso não consta. Não consta na Lei 8.212, não consta no Decreto Regulamentador 3.499, não consta na Instrução Normativa 21.10 de 2022. Então, nós temos 3 elementos. Daí ele vai buscar uma interpretação subjetiva. E pior, não tem conhecimento de causa, né? Exatamente o exemplo que você deu aí, né? Ele tem que ter noção do que ele está falando. Porque eu já localizei, Gilberto, soluções de consulta que abordam, ele diz, muito embora o legislador não tenha adotado o conceito de sazonalidade, porque é o óbvio. Não tem como. Você não produz aquele produto o ano todo. Claro, você não vai plantar trigo no verão. Perfeitamente. Ou, pelo menos, eu não vou falar uma bobagem, mas tem culturas que são típicas de inverno e outras são típicas de verão. Perfeito. Tem culturas que talvez você consiga o ano todo, mas mesmo assim, a produção não consegue ser feita. E aqui eu quero aproveitar esse teu gancho, primeiro para contar uma história, um caos que aconteceu. A gente gosta de causos aqui, né? Eu vou contar um caos para vocês verem essa questão que o Darcy nos comentou, do problema de você levar ao fiscal, ao auditor, a realidade dos fatos, porque muitos desses auditores são auditores que jamais pisaram, né, numa agroindústria, numa fazenda ou coisa do gênero, porque hoje tudo virtual, a autuação é feita. Então, aqui, uma dica antes da história. Primeira preocupação, você tem que ter em mente que quem está do lado de lá, e o Darcy deixou isso muito claro, não tem necessariamente noção do que você está fazendo. E eu aprendi, Darcy, com um guru meu, um grande amigo, que é uma pessoa que até hoje serve de balizador das minhas dúvidas esotéricas, filosóficas e pessoais, que você tem que aplicar na tua vida uma siglazinha chamada VOS. O que é o VOS? Vence o simples. Não invente. Conte o óbvio. Para nós que temos noção disso, né, porque eu sou de região madeireira, o Darcy também, então nós temos uma certa noção, o Darcy é da nossa querida Itaiópolis, lá de Santa Catarina, e eu me orgulho de ser de Telêmaco-Borba. Então, por isso, as duas regiões aqui no Paraná são regiões madeireiras. Então, nós temos noção do que estamos falando, porque a gente convive com o segmento. Mas trabalhe com a hipótese que quem está fiscalizando, está autuando e criando regras não tem a mínima noção.
Você tem que fazer o básico, não ficar achando chifre e cabeça de cavalo e achar que necessariamente é unicórnio. Não é. Né? Olha esse desse. Eu já conto o caso, viu, gente? Aproveitando, Gilberto, uma questão muito simples é você ter já esse processo descritivo do todo o complexo produtivo em mãos. Porque um erro também que se comete na hora da fiscalização é não prestar o devido apoio fiscal. Porque se você não explica como que funciona todo esse plexo produtivo, por óbvio que o fiscal vai concluir por conta própria. E ele pode concluir errado. Então você precisa explicar como que se dá desde a produção até a industrialização, todas essas fases, para que ele entenda que ele não consegue depender. Uma floresta, por exemplo, aqui no sul, conforme a madeira, você precisa aguardar 20 anos. Mesmo que a empresa tenha 10 reflorestamentos, vai chegar em alguns momentos em que essa produção ela vai ter um vazio. Você precisa se servir de terceiros. Então, é muito interessante isso que você abordou, Gilberto, e nós temos orientado que as pessoas façam, não precisa ser exatamente um engenheiro de produção, mas uma pessoa que conheça toda a funcionalidade, para que ele possa deixar o fiscal bem a par da situação. E tem que levar isso para eles. Tem que levar. Nessa esteira, antes de contar o caos, eu estou fazendo charme, né, ao melhor estilo do nosso saudoso Silvio Santos, né? Eu me lembro que certa feita um cliente nos procurou, Darcy, porque a área dele tinha sido desapropriada, né? E havia madeira. E a prefeitura cortou toda a madeira e vendeu a um preço que ele julga ter sido muito baixo, né? E ele estava, evidentemente, querendo questionar isso. Eu falei, no judiciário você pode questionar valores, mas vocês têm que prestar muita atenção no que estão fazendo. Por quê? A que valor você declarou lá no ITR? Para você justificar lá na declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, o mesmo valor. Eu joguei lá. Então, você está jurando por todos os pensamentos possíveis que o valor não é tanto, mas a prefeitura pegou esse dado. Então, o que pode acontecer? Você pode até ganhar de um lado, mas com certeza a prefeitura vai notificar a Receita Federal e vai ter autuado. Então você tem que tomar cuidado. Hoje, em tempos de informação concêntrica, todos os dados se cruzam. Né? E não é só isso, Gilberto. Além de você ter todo o processo descritivo formulado para explicar em eventual fiscalização, uma questão formal, que é muitas vezes deixada de lado, é verificar se os seus atos constitutivos, o seu contrato social, o seu estatuto social, eles estão coligados com a sua atividade. Qual que é o KNAI da atividade principal? Qual é o KNAI da atividade secundária? Será que o produto final, lá na industrialização, ele ainda está correspondendo àquilo que foi declarado nos atos constitutivos? Porque tudo isso pode orientar uma fiscalização no modo, digamos assim, automático, porque tem várias hipóteses, mas eu vou citar da madeira, que você já fez um comentário, a empresa que declara como ter atividade principal a serraria. A tal da preponderância, né? Sim, a serragem. Como é que a gente caracteriza isso? A preponderância, Gilberto, ela tem que ser de fato. Eu não posso te dizer qual que é a preponderância. É aquilo que ocorre na realidade da produção. E isso é uma coisa que as pessoas têm que tomar cuidado. Assim. Direito tributário, processo tributário, trabalham com o conceito de verdade material. Nós temos a verdade documental, o papel diz que cita tudo, sim, e hoje a fiscalização tem ido no local para verificar se isso é verídico ou não. Aqueles que quiserem conhecer um pouco mais sobre verdade material, eu indico aí a leitura do meu querido orientador de mestrado, o professor Demetrios Macei, tem uma obra sobre verdade material no direito tributário. E é exatamente isso, quer dizer, você tem que colocar a verdade dos fatos, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui que é um caso concreto. O KNAI principal estava com a atividade de serragem de madeiras e a secundária com uma extração de madeiras. E ela estava recolhendo como agroindústria. A primeira coisa que chamou a atenção foi a utilização de códigos FPAS
vinculados à agroindústria, mas tendo como KNAI principal uma atividade rudimentar. Perfeito. Porque a industrialização de serragem, corte, ele era rudimentar, é uma das primeiras industrializações que surgiram. Mas com a evolução, e claro, você também, Gilberto, precisa vincular o CNA e os conceitos de IPI, né? Perfeito. Para verificar o que eu estou fazendo com a extração da matéria-prima. Eu estou industrializando, eu estou fazendo uma transformação, o que eu estou agregando? Nós pegamos um caso recentemente, Darcy, mais ou menos na linha do que você está falando. O cliente nos perguntou se ele tinha que entregar uma ledeto bloco K, né? E ele perguntou, afinal, eu sou indústria, né? E aí eu fui consultar o CNE dele, e também o regulamento IPI, porque lá no artigo 4º e 5º tem a definição do que é industrialização. Eu verifiquei o CNE, olha, pelo seu CNE, teoricamente você não é indústria. Não, mas eu faço isso. Então você teria que atualizar o seu CNE. Mais que isso, o CNE é o Código Nacional da Atividade Econômica, vinculado ao IBGE. Que eu estou chamando de KNAI. KNAI, CNE, tanto faz, né? É a mesma coisa. É chamar Jesus do Genésio, né? De qualquer forma, o que é importante você tomar cuidado? É ir lá, nas notas explicativas do CNE ou do KNAI, como diz meu querido Darcy, e verificar que existem explicações. Eu falei, este CNE que é mais adequado está dentro do conceito de indústria. Então ninguém pode questionar que você não seja indústria, porque o próprio CNE, agora, verdade é material. O que você é mudar. Outra vez, Darcy, lá em Santa Catarina, hoje mudaram o CFOP, mas à época o remetente do meu cliente mandou a mercadoria para armazém geral, sendo que o nosso cliente não era armazém geral. O armazém geral tem uma constituição. E aí o nosso cliente me ligou, eu falei, pergunta que não quer calar. Você é um armazém geral? Não. Tem CNI? Não. No máximo no meu CNI tem lá depósito de produto terceiro. Então explique para o seu fornecedor que o CFOP está errado. Repito, hoje é a mesma coisa, mas na época não. Explica ao seu fornecedor que você vai registrar com o CFOP correto, seria no caso, à época, o 5949, e devolver com o 5949. O produto era diferido, não havia problema. Eis que ele não retificou o CNE, o CFOP, e por carta de correção isso pode ser feito, e quando o nosso cliente devolveu, ele não queria aceitar. E aí o nosso cliente disse, liga para o Gilberto. Aí eu expliquei. Falou, você já procurou o CNE dele? Está lá escrito que ele é armazém geral? Não, então não pode ser. Né? Então, essa é a preocupação da verdade material corresponder à verdade dos fatos, não é isso? Exatamente, Gilberto, porque não adianta. Quando eu faço essa observação de adequação dos atos constitutivos, inclusive chegar até no cartão CNPJ, todos os elementos, é porque esses são os que primeiro despertam a atenção na fiscalização. Talvez muitos contribuintes não se submeteriam a uma fiscalização se isso estivesse adequado. Mas, claro, não basta a transformação no papel, tem que corresponder à verdade dos fatos. E daí, aproveitando também, Gilberto, muitas empresas, porque a produção própria, ela tem um custo. E assim como muitos resolvem fazer a terceirização de atividades, muitos também resolvem aumentar a quantidade de produtos adquiridos de terceiros. Mas é preciso tomar cuidado, porque a produção própria, eu já comentei antes, eles estão questionando, inclusive, a preponderância da própria e a de terceiros. E isso porque interfere no fundo de participação dos municípios para efeito de ICMS, o chamado valor agregado, né? E a produção própria, Gilberto, que tem sido assim algum calcanhar de Aquiles, eu tenho recomendado assim que as pessoas procurem, assim como se fez com a terceirização, posso terceirizar a atividade de meio? Posso. Você também pode, por meio mesmo que você não queira investir em floresta própria, você pode investir em parcerias. Com Pasco. Claro, né? Você pode fazer um comodato de áreas, você pode fazer um arrendamento. Isso que você está falando está no Estatuto da Terra, né? E no próprio Código Civil. Claro. Né? Você pode ter aí também um arrendamento, você pode ter um mix. Você pode usar, eu tenho uma pequena área própria, né? Uma parceria. Então faz toda essa conjugação para que a hora da fiscalização você tem elementos. Mas de onde que vem essa produção? Vem desse ponto A, B, C, D e E. E outra coisa importante... Até uma aquisição de empresas, por exemplo, Gilberto, pode entrar nessa jogada.
Mas uma observação importante. Eu, quando resolver, assim, na minha atividade, adquirir uma empresa, por exemplo, uma incorporação, ou mesmo até eventualmente uma fusão, eu não posso fazer isso sem tomar algumas cautelas. Porque se eu simplesmente pego e compro a empresa e corto a mata no dia seguinte, isso é a mesma coisa que eu adquirir uma mata em pé. Sim. Não vai ser uma produção própria. Vai continuar sendo de terceiros. Eu tenho que, pelo menos, adquirir a propriedade de um terceiro, já com a mata lá ativa, mas que o ciclo se complete dentro da minha esfera de domínio, da minha propriedade. Isso pode levar 1, 2, 3, 4, 5 anos. Tem que ter essa cautela, porque senão também vai sofrer uma... E tem um problema que eu vou falar, os nossos amigos da contabilidade vão olhar e vão menear. Falou, ainda bem que alguém de fora falou. O empresário brasileiro tem a mania de primeiro fazer e depois comunicar ao contador, ou sequer comunicar. E aí recebe notificações da Receita Federal, da Receita Estadual, porque há uma irregularidade. Veja, toda vez que você muda, por exemplo, um parâmetro desses que o Darcy está sugerindo, de atividade mista, você passa a ter novas obrigações que antes você não tinha na área previdenciária, na área trabalhista, uma série de cuidados. Então, isso você vai mostrar para aquele empresário agroindustrial, agropastoril, o agrícola, o produtor rural, dizer, ó, por favor, avise. E, infelizmente, eles ainda acham que o contador quer saber o quanto ele ganha. Não, o contador precisa dos dados para saber qual é a melhor solução, né? Exatamente, Gilberto. E até para dar um fecho final a essa apresentação de hoje... Mas aí você vai deixar a história para o final. Não. Será? História para o final. Será? Bom, conte, vamos lá. Me diga aí, quais recomendações você passaria, então? Primeira questão aqui, o principal, Gilberto, é que nós estamos gravando esse programa como uma orientação preventiva. O que nós esperamos é que aqueles que nos assistem se antecipem, porque é muito mais oneroso, tanto para o contribuinte que se vê autuado, até para o advogado fazer a defesa, quando os atos que poderiam ter sido previamente reestudados não o foram no momento adequado. Aqui o objetivo é que a pessoa revise como está a produção hoje, como estão o seu código da atividade principal, os códigos secundários, quais são os FPAS, os códigos utilizados para o recolhimento. Existe uma compatibilidade entre aquilo que se verifica lá na área rural, na área industrial, nos códigos que estão sendo utilizados, inclusive nos atos constitutivos. Esse é um primeiro aspecto. E como que está a produção própria hoje? Ela está mais ou menos preponderante? Claro, quando nós dizemos aqui que existe defesa porque a lei não prevê nada, mesmo assim a gente recomenda. Também não esteja também no limiar lá para fornecer tanto argumento para o fiscal. Tenha também um volume de produção própria. E daí se use os meios que nós indicamos, ali, parceria, a aquisição de áreas já reflorestadas, incorporação, fusão com outras empresas, com parcerias, já comentei, comodato. Então usa um mix aqui e já deixa tudo isso previamente preparado. E aqui, Darcy, tem um texto, você me permite acrescentar, nós até tratamos lá numa dos episódios do nosso Momento Consult, a preocupação com o ITCMD e com a associação em caso de imóveis rurais e como fazer. Tratamos também com o nosso querido Ramiro, lá de Cascavel, online, tratamento do imposto de renda. São preocupações que tem que ter. Mas a maior preocupação, e acho que você há de conviver comigo, é a preocupação que todo profissional de contabilidade deve ter por conta da transição tributária que nós estamos tendo. Vai mudar muita coisa na tributação, inclusive na área rural, na área agroindustrial. Então, o PLP 68, que está no Senado Federal, segundo o que os senadores disseram, deve sofrer algumas modificações. Mas é importante que você já comece a trabalhar, porque definitivamente a partir de 2033 nós temos um novo modelo. Mas já começa a partir de 2026 a haver mudanças
né? A substituição, por exemplo, do PIS e da COFINS pela CBS já começa de imediato. Depois, em 2027, começa o teste do IBS. Então, é importante que você alerte o contador, o empresário, para essa preocupação. Eu sei que tem muita ponta aberta ainda, a regulamentação ainda vai acontecer, sim, depois da lei complementar, vem o regulamento. Você concorda que é uma preocupação inerente à atividade no momento? Com certeza, Gilberto. Essa é uma preocupação em relação ao futuro. E mesmo que o novo regime tributário estivesse já em vigor agora a partir de 2025, a nossa recomendação aqui, porque ficam 5 anos passados. E esses 5 anos passados, se de fato estiver caracterizado todos os elementos que nós abordamos hoje, ele vai servir de subsídio para uma defesa em eventual atuação. E por que eu estou tratando disso? Nos dias 3 e 4 de outubro, próximo, né? A Consulta é uma das patrocinadoras do evento, inclusive, eu me sinto à vontade para falar aqui. Nós teremos aqui em Curitiba, na Federação das Indústrias do Paraná, lá no Jardim Botânico, e este ano ainda não vai ser virtual, é o primeiro. O Instituto de Direito Tributário do Paraná, eu sou um dos diretores, está organizando o primeiro seminário de Direito Tributário do Instituto. E esse seminário tem por foco 2 dias, dias 3 e dia 4, mesas onde nós vamos discutir toda a reforma tributária. Se você quer ter um pouquinho de noção, programa os dias 3 e 4, né, para saber se vai poder participar ou não. E veja, é um momento em que você vai poder ter um foco mais ou menos do que está acontecendo. Por quê? Vai estar cheio de gente da área, gente da agroindústria, profissionais de conhecimento. E por que isso é importante? Para isso que nós estamos falando, você já planejar. Você tem tempo de planejar. Ah, mas tem 5 anos ainda. O planejamento ele é feito muitas vezes lenta e gradualmente. Para quem quiser tirar maiores informações, entra lá no site do IDT, Instituto de Direito Tributário do Paraná. É só botar no Google aí, IDT Paraná. Você vai achar lá o e-mail, o telefone. A secretária vai te informar por WhatsApp. Fique à vontade, o evento realmente está sendo muito bem preparado. Inclusive, o fechamento será feito com o ex-secretário da Fazenda e atual deputado federal, o Luiz Carlos Rauli. Ou seja, alguém que participou ativamente do processo de produção do PLP 68. Então fica aí o convite. Antes de terminar, nós temos um caos para contar, né? Esse caos é verídico, né? Como a gente diz na minha terrinha, verídico ou verdadeiro, né? Isso aconteceu ao tempo dos semi-elaborados. O pessoal jovem há mais tempo como nós, sim, existem velhos, né? Existem jovens há mais tempo. Deve lembrar, lá nos idos de 1989, da figura do semi-elaborado, né? Então, havia uma preocupação, porque o semi-elaborado tinha uma redução da base de cálculo, e para exportação, aplicando-se 13%, havia uma tributação, né? Ou seja, era muito importante saber se o teu produto era primário, quando aplicava-se 13% efetivamente, saber se ele era semi-elaborado, onde eu pegava uma base de cálculo reduzida e aplicava os 13%, ou se ele era produto industrializado. Aliás, hoje ainda nós não temos mais esse conceito, porque não se tributa, tá? Mas a preocupação é inerente. Por quê? Nós atendíamos, à época, um cliente que trabalhava com malte, produzia malte, né? E quem conhece o malte sabe que o malte tanto serve para uísque, para cerveja, né? E exportava o produto. Então, ele produzia o malte, né? E a empresa recebeu uma notificação, né, do auditor do Estado, dizendo que não, malte não é um produto industrializado, ele é um produto natural. E é óbvio, a empresa me chamou, aquilo que eu falei, você conheceu o que está fazendo. Eu sempre digo para os profissionais de contabilidade, de direito, vai conhecer o que o teu cliente faz, vai entender um pouco, conversa com ele, se a cultura do processo para você poder argumentar. A pior coisa que tem para nós advogados é sustentar algo que nós não conhecemos o processo. É por isso que a gente sempre faz questão de conhecer. A gente sempre orienta que os escritórios de contabilidade façam a mesma coisa. Pois então, eu já tinha noção e começamos a rir. Por quê? E na cabeça dele, o processo não era industrialização. Eu quero crer que você e muita gente que está nos assistindo deve ter feito, em áureos tempos ou priscas eras, como no meu caso, aquela experiência de você pegar um potinho de vidro, colocar o algodão, colocar o feijão e sair uma radícula, né? Muita gente aqui deve lembrar dessa história. O processo de produção, né, do malte é assim, e o malte é oriundo da cevada, né?
E existe exatamente o mesmo processo. Você põe num silo com umidade e temperatura adequadas para você adquirir o tipo de malte, e quando manda o produto para o cliente solicitante, você tira a radícula. Aliás, essa radícula ela pode ser um subproduto que você pode transformar em ração, pode transformar em uma série de produtos. E o produto, isso é industrialização, justamente por conta do que o Darcy falou. O conceito de industrialização está lá no regulamento EPI. Qualquer atividade que altere o produto. Ora, o produto, e o malte, para quem ainda não sabe, ele é oriundo da cevada, a mesma que serve para café. Né? E aí, muita gente usa realmente a cevada para misturar com o café, né? Por isso que eu estou falando. E muita gente não sabe disso. E ele entendeu que esse processo não era um processo de industrialização. Né? Ora, artigo 4º e 5º do regulamento EPI estão aí para desmentir. Juntamos parecer normativo, juntamos um monte de coisa. Pior, Darcy, e aí vem o caso final. Ao final, advogado é advogado em qualquer lugar, né? Nós escrevemos ao final, se Vossa Senhoria ainda assim entender, porque veja, eu repito, se não considerasse o produto como industrializado, logo ele seria ou semi-elaborado ou produto primário. O Estado estaria cobrando 13%. Né? E o considerar industrializado tiraria a tributação, porque ele estava exportando o produto. E aí, no final, escrevi da seguinte forma: entretanto, se Vossa Senhoria ainda entender que o produto é um produto primário, nós gostaríamos de solicitar humildemente que Vossa Senhoria nos informasse onde nós localizamos plantações de malte. Porque o meu cliente estava investindo em industrialização sem razão. Para que ele vai investir numa transformação se o produto está pronto na natureza? Segundo a afirmação do fiscal. Notaram aí que a história, e esse é o caso, é claro que virou motivo de riso, é óbvio. Que estava no lado da plantação de chagu, né? Exatamente. Então, gente, veja, aqui a importância que nós falamos, levar o processo, porque esses eram aqueles auditores que nunca entraram, e ele sequer foi. A empresa conheceu o processo, ele simplesmente fez a notificação de instante. A empresa convidou para vir conhecer. E como ele não veio, falou, bom, eu tentei. É óbvio que isso virou, na realidade, motivo de contação de história. Mas aqui fica, então, a preocupação que o Darcy e eu tentamos passar nesse bate-papo, de você realmente mostrar, olha quanta variante tem, quanta coisa pode fazer. Não é isso, Darcy? Alguma coisa final antes da gente encerrar? Gilberto, eu acho que abordamos bastante o tema, inclusive... Viajamos bastante, inclusive, né? Inclusive vai ser feito um artigo, estará disponível na nossa homepage, né, para acesso. Perfeito, o Darcy já tem em fase final de elaboração, ele vai publicar lá na nossa página, né, coilconsult.com.br, vocês têm lá uma abazinha de notícias e artigos. Darcy e eu somos dois que escrevemos bastante, né, e temos outros colegas, então vocês vão localizar. A gente tem dado apoio para esses textos, porque serve para fundamentar, não é isso? Bom, dito isso, agora aquelas observações e os recados paroquianos que nós fazemos. A gente tem notado que muita gente assiste os nossos vídeos, isso nos deixa alegres, felizes. Mas muita gente não tem feito likezinho, né? Descobrimos que no Instagram o like tem outro significado, né? Mas no YouTube, like é dizer gostei, né? Por que é importante, gente? A internet hoje trabalha com o conceito de algoritmo. Veja, os sistemas trabalham com o conceito de inteligência artificial. Aliás, falando em inteligência artificial, a preocupação de você conectar os dados, desde 2008, nós usamos o projeto SPED e lendo engano de quem acha que as informações não são cruzadas porque são de órgãos distintos. Tudo é cruzado, gente. Hoje a fiscalização é concêntrica. Então, trabalhe com essa hipótese. E eu vejo, Darcy, que até hoje tem empresa de tecnologia que rejeita essa hipótese. Eu falei, olha, se um leigo está rejeitando uma biotecnologia, não tem esse direito. O conceito de RNA, rede neural artificial, né, a conexão dos dados, sistema pai-filho, tudo isso é conectado. Então, aqui não é diferente do dito cujo algoritmo. Por que é importante o seu like? Ora, nós sabemos que nós estamos entregando um produto de boa qualidade. Né? Se alguém acha que o nosso Momento Consult
não é adequado, fique à vontade, vocês têm embaixo comentários. Olha lá, comenta, ó, ruim, isso e aquilo. Quer fazer sugestão? Faça. Também recebemos alguns elogios, nós ficamos muito felizes. Então, 2 convites. Dê o like, é importante o seu like, comente, divulgue ou compartilhe os 3 Cs, né? Um terceiro, os que têm interesse, por exemplo, aqueles contadores que fazem trabalhos para agroindústrias, para produtores rurais. Esse vídeo é um vídeo em que você vai dizer o que você sempre diz e ele não ouve. A história do santo de casa não fazer milagre, né? Tem que vir alguém de fora, dizer o que você está sempre dizendo. Ah, então é assim. Quantas vezes fui convidado para falar uma coisa e nós sabíamos que o contador já havia falado. Então fica aí a dica de você compartilhar. O comentário, tá? Fique à vontade para fazer. Mas uma terceira indicação, e nós estamos mudando a partir de hoje, né? Esse é o episódio 94, né? Por uma razão que eu vou explicar. Quer fazer indagação, perguntar, procure fazê-lo no particular. Para isso, nós disponibilizamos um e-mail, que é o momentoconsult@consult.com.br. Por que nós estamos solicitando doravante o pedido de que dúvidas ou qualquer coisa seja feito no privado? Porque nós já estamos aí com 93 publicações e essa será 94. E, evidentemente, isso já tem mais de 6 meses, muita coisa está lá atrás. E muita gente vê depois e escreve ali. E nem sempre nós estamos revisitando a página. Então, o mais seguro para você saber que vai ser atendido é lá no e-mail, tá bom? De resto, fica o convite para você nos acompanhar em nossas redes, né? A Consult está lá presente no LinkedIn, está presente no Facebook, no Instagram. Nós estamos lá sempre disponibilizando, sempre usando essa marca que nós respeitamos muito, que é a Consult. E lembre-se, dia 3 e 4 de outubro, sob patrocínio também da Consult, estaremos lá participando do primeiro seminário de reforma tributária. Inclusive, eu serei um dos palestrantes, onde nós vamos discutir a transição do ICMS para o IBS. De resto, muito obrigado, Darcy, pelo papo, foi muito agradável. Muito obrigado a você que nos dá o prazer de nos acompanhar, tá bom? Até a próxima. Até a próxima.